E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Kablan. Eu sou o professor Kablan e nessa videoaula trago para vocês a AP do terceiro bimestre, a número M1203, terceira série do ensino médio, atividade 1. Em cada uma das figuras abaixo está representado um ponto P em um plano cartesiano. Nós temos aqui vários planos cartesianos e a pergunta é a seguinte: em qual das figuras o ponto P possui abscissa 4 e ordenada 2? Ou seja, nós estamos querendo descobrir qual gráfico que tem, ou melhor, qual plano cartesiano que possui o ponto -4 e 2. E aí, verificando aqui as coordenadas, nós encontramos aqui no primeiro, aqui está o ponto -4 para x, 2 para y, alternativa 1. Só marcar aqui, é sucesso. Atividade 2. Observe o polinômio apresentado no quadro abaixo, em sua forma fatorada. O conjunto S formado por todas as raízes desse polinômio está representado em... Nós temos aqui um polinômio na sua forma fatorada, ou seja, em forma de produto. E sabemos que para que um produto resulte em zero, basta que qualquer um de seus fatores seja igual a zero. E exatamente essas serão as raízes. Por exemplo, se o x for zero, então o polinômio será igual a zero, então zero é raiz. Se x mais 5 for igual a zero, nós teremos o quê? Nós teremos que x será igual a -5. Então, -5 é raiz. E se x menos 1 for igual a zero, nós teremos que x é igual a 1. Portanto, o conjunto solução será formado por essas raízes: -5, 0 e 1. Tá aí as raízes do polinômio, você vai encontrar na alternativa essa daqui, ó. Atividade 3. Margarida mandou fazer uma placa personalizada para colocar em seu restaurante. Essa placa tem formato de um hexágono e pode ser decomposto em 2 paralelogramos congruentes. Observe destacado de cinza na figura abaixo o formato dessa placa com algumas de suas medidas. Está aqui a placa, o hexágono. E a pergunta é: a loja contratada para fazer essa placa para a Margarida cobrou 10 centavos por centímetro quadrado. Em quantos reais Margarida pagou essa placa? Então vamos ter que calcular a área total da placa. Analisando o desenho, percebemos que podemos reduzir a uma forma mais simples esse desenho, né? Pois essa parte que está faltando aqui, ó, é justamente essa que está sobrando aqui. Portanto, nós temos aqui um retângulo 50 por 40. E aí, facilmente, nós encontramos a área desse retângulo, que será dado por base vezes altura, 40 vezes 50. Nós temos uma área aqui de 4 vezes 5, 20, com mais 2 zeros. Nós temos 2.000 centímetros quadrados. Sabendo que o preço por centímetro quadrado é 10 centavos, então o custo aqui será de área 2.000 vezes 10 centavos. Chegamos a um custo de R$200. Você vai encontrar na alternativa essa daqui. Atividade 4. Observe o ponto P na reta numérica apresentada abaixo, na qual duas marcações consecutivas determinam segmentos de mesma medida. E essa medida podemos observar aqui, ó, que é 1/4. Portanto, nós temos daqui para cá -1/4, -2/4, -3/4. Portanto, aqui é -3/4. Então basta você localizar na resposta o -3/4 que está aqui.
menos 3/4. Atividade 5. Um sistema linear formado pelas equações das retas R e S pode ser representado por... Isso daqui, observe no plano cartesiano abaixo a representação gráfica das retas R e S e alguns pontos destacados. Nós temos aqui o gráfico das duas retas e alguns pontos destacados. Qual desses pontos destacados representa a solução desse sistema? Ora, a solução de um sistema de equações do primeiro grau é o ponto de intersecção das duas retas e esse ponto é o ponto O. Atividade 6. Considere uma função f r em R cujo gráfico está representado abaixo. Nós temos um gráfico aqui, uma reta. Queremos saber qual é a lei de formação dessa função. Vamos então, antes de olhar as alternativas, encontrar essa lei de formação, sabendo que isso aqui é uma reta. Então, a função tem esse formato aqui, f de x igual ao coeficiente angular, multiplica x mais o coeficiente linear. O coeficiente linear está aqui, é 3. O coeficiente angular é dado pela tangente do ângulo formado com a horizontal. Tangente é cateto oposto, ou seja, nós temos 3 dividido pelo cateto adjacente, e aqui nós temos de 0 a 2, é 2. Então, a nossa lei de formação vai ser f de x igual a 3 meios de x mais 3. Facilmente vamos então apenas localizar essa lei aqui nas alternativas. E aqui está ela. 3 meios de x mais 3 está aqui. Atividade 7. O gerente comercial de um hospital elaborou um gráfico apresentando a quantidade de planos de saúde empresariais e individuais vendidos por seus 5 representantes comerciais em 2019. Esse gráfico elaborado por esse gerente está representado abaixo. Aqui o gráfico com as vendas. Após analisar esses dados, esse gerente entregou uma gratificação ao representante comercial que vendeu a maior quantidade total de planos de saúde em 2019. De acordo com esse gráfico, qual desses representantes comerciais recebeu essa gratificação? Então, analisando aqui o gráfico, nós temos que somar, tanto os planos comerciais quanto os planos individuais. Analisando de perto isso daí, nós verificamos que quem vendeu mais foi esse cara aqui, o Walter. 210 mais 90, totalizando aí 300 planos, Agora esse cara aqui, 290, 200 e esse daqui deu 260. Então o maior mesmo é o Walter, tá? Então pode colocar aí o Walter foi quem vendeu mais. Ok? Walter. Atividade 8. Um grupo de biólogos fez um mapeamento do habitat de determinada espécie e concluiu que, naquele momento, o número de indivíduos dessa espécie era de 2.360. Esses biólogos estimaram por meio da função, essa função aqui, o número P de indivíduos dessa espécie nesse habitat, em T anos. De acordo com essa função, a estimativa para o número de indivíduos dessa espécie nesse habitat, 2 anos após esse mapeamento, é aproximadamente... Então, nós vamos calcular a população daqui 2 anos. Tá? Então, no lugar do T, você vai colocar 2. Então, nós temos aqui 2.360, que multiplica 1,04 elevado a 2. Fazendo esse cálculo aí, nós chegamos a 2.360 vezes 1,04 elevado ao quadrado. Vamos calcular aqui separadamente. 1,04 elevado ao quadrado. 4 vezes 4, 16 vai 1. 0,14 mais 0,0 mais 4,01. Nós temos aqui 6
1,801. 4 casas, vírgula. 1,08 podemos arredondar isso daí, tá? 1,08, tá? Arredondando então, fazendo a multiplicação. 2.360 vezes 1,8, aliás, 1,1 vou colocar. Vou arredondar para 1,1. Aqui vai dar 0,632. Então, lembrando que eu estou arredondando, arredondei, tá? Para facilitar aqui a conta, 0,6952. 2.590. Aliás, é uma casa, né? 2.596. O mais próximo disso que nós temos aqui é essa aqui. Atividade 9. Observe a reta representada no plano cartesiano abaixo. A reta está aqui. Qual é o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular, você sabe que é a tangente do ângulo formado com a horizontal. Vamos desenhar aqui um triângulo retângulo dessa forma e calcular a tangente desse ângulo aqui, que é justamente o coeficiente angular. Nós temos aqui essa medida, que é o cateto oposto, que é igual a 3. Nós temos essa medida aqui, que é o cateto adjacente, que é igual a 2. Então, nós temos que o coeficiente angular é igual a 3/2. Então, basta marcar aí a alternativa. Aqui está 3/2. Atividade 10. A mensalidade do nível básico do curso de inglês que Lucas frequentava custava R$129. Ao avançar para o nível médio desse curso, essa mensalidade teve um acréscimo de 25%. Qual passou a ser o valor em reais da mensalidade de Lucas quando ele avançou para o nível médio desse curso? Então, 25% é a mesma coisa que 25 centésimos. Isso aqui é a mesma coisa que 1/4. Então basta calcular 1/4 de 129 que saberemos o acréscimo. Então 1/4 de 129 é a mesma coisa que 129 dividido por 4. Vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Baixou o 9. 9 por 4 dá 2. Sobra 1. 0, vírgula. Aqui vai dar 2 e sobra 2, 0. E aqui vai dar 5 e não sobra nada. R$ 32,25. Então vamos somar com o valor da mensalidade, né? Então 129 com mais 32,25. Nós temos 25, 11 vai 1, 5, 6, 161,25 está na alternativa essa daqui. Atividade 11. Rose fez um planejamento financeiro para poder comprar um smartphone. Com base nesse planejamento, ela irá guardar semanalmente determinada quantia. Na primeira semana, ela planejou guardar R$3 e nas seguintes guardará o dobro da quantia que guardou na semana anterior, até completar 8 semanas. Está aqui a fórmula do termo geral de uma PG e a pergunta é: qual será a quantia que Rose irá guardar na 8ª semana desse planejamento? Então ela começa com R$3, né? Então seria o A1, R$3. A razão é o dobro, então é 2. A quantidade de termos são 8 semanas. Então, nós vamos calcular o A8. O A8 é igual a R$3. Multiplica a razão elevado a n menos 1. Então, nós temos que o A8 é igual a 3 vezes o 2 elevado a 7ª. Portanto, o A8 é igual a 3 vezes 128, né? 2 elevado à quinta é 32, vezes 2 dá 64, vezes 2, 128.
E 3 vezes 128 vai dar exatamente... Vamos ver aqui, 3 vezes 8, 24. Vai dar 384, tá? Pode terminar essa conta aí, vai dar 384. É 24 vezes 2, vai dar 6, 8. 3 vezes 1, 3. 384. Atividade 12. Considere o sólido geométrico apresentado abaixo, daqui à vista. Qual é a vista superior desse sólido? Então, olhando de cima, nós veremos aqui, ó, exatamente 3 partes desse sólido aqui. 3 partes iguais. E essas partes são retângulos, tá? Então, mais ou menos isso aqui, ó. Nós veremos de cima. Colocando aqui para ficar mais fácil. Ó, tá vendo? Então, essa é a vista superior. São 3 retângulos idênticos. Tá? Isso aí você vai encontrar na alternativa. Vejamos aqui. Aqui está. Essa alternativa aqui, ó. Atividade 13. Daniel é técnico em refrigeração e realizou um teste em uma câmara fria para verificar a eficiência do aparelho. Nesse teste, ele observou durante 3 minutos a variação de temperatura nessa câmara fria. Com base nos dados obtidos, Daniel concluiu que essa temperatura variou em função do tempo decorrido do teste. A expressão dessa função é essa daqui, em que T de x representa a temperatura na câmara fria em graus Celsius e x representa o tempo decorrido em minutos desde o início do teste. Qual foi a temperatura mínima em graus Celsius nessa câmara fria durante esse teste? Vamos calcular aqui. A temperatura mínima, ou seja, nós queremos o y mínimo, correto? Então nós vamos calcular o y mínimo. É dado pela fórmula menos delta sobre 4 vezes o A. O delta é B quadrado. Vamos colocar aqui. Y mínimo é igual a menos delta. O delta é B quadrado. O B é menos 6. Então fica menos 6 ao quadrado, vai dar 36. 4 vezes o A. O A é 2. 4 vezes 2, 8. Então nós temos que o Y mínimo vai ser igual a 36 dividido por 8. Na verdade, menos 36 dividido por 8, né? Vou colocar o resultado já. Então, 36 dividido por 8, você sabe que 4 vezes 8 é 32 e sobra 4. 0, vírgula. Vai dar 5 vezes, não sobra nada. Menos 4,5 graus Celsius você encontra aqui. Vamos ficar por aqui nessa primeira parte. Voltaremos com o restante em um outro vídeo. Tamo junto, até a próxima.